Boa noite a todos, amigos do canal Servir Ponto de Luz. Deixa eu me arrumar aqui, né? Que a paz consoladora do nosso Mestre Jesus possa nesse momento nos envolver juntamente com a espiritualidade superior, para que possamos fazer nossa palestra nesse dia de hoje. Um tema muito importante, um tema que nos faz refletir o planejamento da vida, o planejamento da família, um tema que vai nos trazer esclarecimento, que é a dependência química na visão espiritual. Bom, por que eu estou falando, estou aproveitando essa grande oportunidade? Essa semana, para muitos que não sabem, é a Semana Internacional de Prevenção ao Uso de Drogas e Álcool. É o dia 26, onde todos os municípios, todo estado, todo governo federal, todo o país comemoram, que é o dia 26 de junho. Bom, isso nos lembra também que precisamos orientar nossas crianças, nossos jovens, orientar os pais, a família, porque sabemos que a nossa doutrina é uma doutrina esclarecedora. Como diz o Dr. Bezerra de Menezes, no grande momento da unificação espírita, Dr. Menezes, ele traz a sua mensagem através de Chico Xavier, em Uberaba. Chico escreve após a mensagem de Dr. Bezerra de Menezes, nosso médico dos pobres, nosso grande amigo espiritual. Ele fala assim: o objetivo da doutrina espírita não é agredir a consciência, mas alertar os nossos equívocos. Então sabemos que a nossa doutrina é uma doutrina acolhedora, uma doutrina que esclarece e orienta. E temos que aproveitar esse momento para podermos refletir, porque muitos irmãos estão chegando no plano espiritual em perturbações devido a essas paixões e aos vícios. Então temos recebido bastante alerta em relação ao tema, principalmente da grande amiga veneranda, a nossa querida amiga Benedita Fernandes. Benedita Fernandes, para quem não conhece, ela tem um trabalho espiritual muito grande na nossa religião, não só para os transtornos mentais, mas também para a dependência química. E ela, através do médium, nosso grande amigo Roberto Fonseca, já receba um abraço, já receba carinhoso um abraço aqui do irmão Marcelo. Bom, a nossa querida veneranda, no dia 31 de maio desse ano de 2024, psicografia de Roberto, ela nos enviou a seguinte mensagem. Vou resumir para que a gente possa entender. Ainda nos entristecemos quando observamos que, mesmo ante todo o conhecimento acerca da sobrevivência do espírito à morte do corpo de carne e do prosseguimento dos vícios e virtudes, alguns espíritas ainda seguem com enganoso consumo dos álcools. Alcoólicos. Benedita Fernandes, Centro Espírita Chico Xavier, Itatiaia, 31 de maio de 2024. Bom, após essas mensagens e antes, em conversa com Roberto, falei: Roberto,
chegou para mim alguma mensagem, intuições fortes, que precisamos fazer um trabalho para as casas espíritas, para esclarecer o risco do consumo de álcool e drogas. Preparar as famílias, preparar os trabalhadores da casa, palestrantes e evangelizadores. Bom, isso o Roberto falou comigo, Marcelo. A Benedita já tinha me falado de algum trabalho. E esse trabalho, na verdade, vai ser a Caravana Benedita Fernandes. Vão às casas espíritas conversar sobre o tema. Por isso eu agradeço muito esse momento, esse canal. Servir ponto de luz maravilhoso. Agradeço muito, mas muito mesmo essa oportunidade. Então, já adiantar, como amanhã é um dia internacional, no próximo sábado, no dia 29, a partir das 15h30, vamos ter no Centro Espírita Caminho da Luz, de Volta Redonda, a apresentação da Caravana Benedita Fernandes. O programa Renascer, Ricardo Vinícius, apresenta a Caravana Benedita Fernandes. O tema: Família Espírita e Planejamento da Vida Futura. Qual que é o objetivo desse seminário? O objetivo é a transformação moral do homem, revivendo os ensinamentos de Jesus Cristo, na sua expressão de simplicidade, pureza e amor. A justificativa desse seminário, dessa caravana, simplesmente é uma mensagem também de amor. Justificativa: que nossos familiares erram e acertam, isso nós sabemos, e merece sim o nosso carinho, o nosso perdão e a nossa gratidão. E as nossas premissas é um centro espírita, que é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhes as graças, aprimorar-nos, aperfeiçoar os outros na senda eterna. Uma psicografia de Emmanuel, tá? O Reformador. Essas são as nossas premissas. O público-alvo nosso sempre vai ser as famílias espíritas, evangelizadores, palestrantes e trabalhadores. Bom, servir ponto de luz. Estão todos convidados, tá? Nós vamos ter coral espírita. No momento dessa palestra, desse seminário, vai ter uma equipe mediúnica fazendo também o atendimento, o acolhimento ao desencarnado. A casa vai estar aberta, a casa é um hospital. Temos também um atendimento fraterno também de encarnados. Temos um trabalho de recepção, que vamos receber os convidados. Isso vai ter o coral que vai estar harmonizando o ambiente. Tá bom? É um projeto muito legal. A metodologia que vai ser utilizada vai ser o formato de palestra TEDx, né? Entretenimento, design e tecnologia. 20 minutos cada palestrante. E o mais importante dos palestrantes, né? Nós vamos ter a apresentação da Estael Oliveira, que vai falar de evangelização em família. Eu, Marcelo de Miranda, vou falar a família espírita e planejamento da vida futura. É o que vamos conversar aqui. O Roberto vai falar, o Roberto Fonseca, nosso amigo do Chico Xavier, de Itatiaia. O tema dele vai ser A Vida Vale Mais. Vai falar sobre o suicídio. O suicídio vai orientar os pais, os jovens. Ele vai tocar no nosso íntimo a prevenção do suicídio. E também vamos estarmos em corrente de orações e vibrações para aqueles irmãos que atiraram contra a própria vida. Tá. Depois, o último tema, tratamento espiritual das dependências químicas, com a nossa querida psicóloga
Edith França. Ela é coordenadora do programa Renascer. Ela vai falar do tratamento da dependência química através da visão espírita. Amigos, não percam, nesse sábado, dia 29, às 15h30, no Centro Espírita A Caminho da Luz. Bom, é o nosso bate-papo, nosso tema, família espírita e planejamento da vida futura. Nós precisamos entender que a nossa doutrina é uma doutrina que tem um tripé, tem as bases: filosofia, ciência e religiosidade, espiritualidade. Então, uma tem que estar alinhada de mãos dadas com a outra. Vamos pensar assim. Filosofia. Confúcio, um grande pensador chinês na antiguidade, no século passados, ele dizia assim: para você ter sucesso no futuro, estude o seu passado. Então já tem que começarmos a pensar para trás um pouco, não só na nossa família, que temos usuários de álcool, de drogas, temos tios, temos avós, pais que se envolveram com álcool, desenvolveram doenças graves. E só que a gente evoluímos. A filosofia nos mostrou que nós evoluímos, a ciência também. O planeta evoluiu. Nós estamos evoluindo sempre, constantemente. Então, a filosofia, se a gente for lembrar bem de Platão, a caverna, né, que ficavam imagens nas paredes, esse condicionamento clássico a filosofia nos traz, a República, né, de Platão, e de repente esses irmãos citados nessa passagem filosófica de Platão quebrou esse paradigma e foi buscar o sol da verdade e a luz. E descobriu que aquelas imagens que eram projetadas nas paredes, ela sombra da luz que vinha de fora, que formava aquelas imagens. Isso mostra pra gente o condicionamento clássico. O que eu quero dizer com isso? O que o Marcelo quer dizer com isso? O que eu quero dizer com vocês, queridos irmãos, que a ciência hoje já vem nos mostrar, tá, que nós estamos vivendo num mundo um pouquinho surreal da grande verdade. Bom, Marcelo, como é que você pode falar isso? Por que eu estou aqui tentando desenvolver uma teoria com vocês, trazendo a dependência química para a nossa doutrina? O Biobank do Reino Unido, fizeram uma pesquisa e retiraram mais de 400 imagens do nosso cérebro. E chegaram, essas imagens foram de pessoas que usam moderadamente álcool e também abusivo. E aquelas doses que a gente fala seguras, não é? Aquela pessoa que fala que toma 7 doses por semana. Segundo o Biobank, se você digitar aí no Google, se você digitar imagens, pesquisa da Biobank em relação ao álcool, saiu na Veja Rio, saiu no Jornal Globo e saiu também na Folha de São Paulo. Tá. Os especialistas descobriram que não existe doses seguras de uso de álcool. Bom, isso já é a ciência que está comprovando, não é o Marcelo.
mas nós já sabemos o que a espiritualidade tem nos mandado de mensagem em relação a esses riscos, principalmente do comprometimento do nosso psicossoma, do nosso corpo espiritual, do nosso perispírito. E descobriram que, além de lesar o cérebro está ficando menor, porque a gente está perdendo os neurônios, nós também está tendo grande causa de mortes por problemas cardíacos. Não só cardíacos, e também já descobriram também alguns cânceres fatais. Intestino, esôfago, vários cânceres. Mulher, câncer de mama, que tem a ver com álcool. Bom, algumas correntes de pensamento falam que uma dose de vinho, uma tacinha de vinho no almoço, sem problema. Dizem que é bem para a saúde. Segundo essas pesquisas, se a pessoa praticar realmente exercício físico, boa alimentação, se ela consumir 7 doses por semana, ela vai diminuir o risco, mas não vai ficar isenta do risco. Bom, tá. Isso que a gente pode dizer assim da filosofia, tá? E da ciência. A ciência hoje é menos comprovar. E o mais interessante é que a Irlanda é um país onde todas as leis são baseadas na ciência. E tem já muitas pesquisas, já das mais famosas, mais respeitáveis, revistas científicas, não só nos Estados Unidos, como toda a Europa, já trazendo essa preocupação com o álcool. Bom, a Irlanda, um país diferente do nosso e de outros países, ela, através da ciência, o que ela fez? Ela, agora, a partir de 2026, tá? Toda garrafa de bebida alcoólica vai vir um rótulo bem grande, escrito de vermelho. O uso de álcool causa câncer fatais, risco de câncer fatais e destrói o fígado. Bom, tá lá, ela deu até 2026 para todas as empresas fabricantes de vinho e bebida alcoólica tem que vir no rótulo. Fizeram aquilo que é parecido que o cigarro fez. Só que as grandes fábricas de bebida, mais moderadas, né? O cigarro falava que curava, depois foi comprovado que não. Falava que fazia bem para a saúde. Fumar fazia bem para a saúde. Só que foi comprovado que não. Os fabricantes de bebida já não assumem esse posto, mas falam que o uso tem que ser moderado. Mas agora isso já está sendo também pesquisado e não demora muito para que chegue não só nos países desenvolvidos, a exemplo da Irlanda, como também daqui a pouco vai estar chegando no Brasil. Bom, isso já é um caminho muito importante. Muito importante. Bom, na Irlanda também, através da década de 70, Bruce Alexander, professor de psicologia do Canadá, ele naquela Hatch Parque dos Ratos, ele quebrou aquele paradigma. E quando ele viu a pesquisa, o ratinho ficava dentro da gaiola, tinha 2 cumbuquinhas, tomava uma água com cocaína e a outra com água pura. Mas ele ficava viciado nessa água de cocaína, de tanto ir lá e tal. Daqui a pouco, de tanto usar droga, ele vinha em óbito. Aí depois eles analisavam e já sabiam que o uso da cocaína causa arritmia, acelera o coração, paranoia, loucura, várias coisas. Tá. Só que o dia que o Bruce viu e falou assim, não,
tem uma coisa errada aqui. O rato ele não vive assim. O rato ele precisa ter fenomenologia, né? A gente fala assim, precisa ter atividades sociais, ele precisa interagir com outros ratos, namorar, procriar, se divertir, ir à busca da alimentação e assim. Aí eles criaram o Parque dos Ratos e começaram a ver o comportamento dos ratos. Bom, aqueles ratos que gostavam e que tiveram um pouco mais, vamos dizer assim, dificuldade na dependência, foram 19 vezes menos usar a droga. Outros nem lá voltaram. O que ele quis provar com isso? Que a gente tem uma fisiologia muito próxima do rato. Por isso que é testado no camundongo, no ratinho, todo tipo de medicação que a gente toma em casa que é aprovado. Bom, essa é a grande verdade. Aí, em cima dessa teoria, a Irlanda também, o que ela passou a fazer? Já que eu gasto muito dinheiro na minha saúde para cuidar dos efeitos colaterais do uso do álcool, depressão, câncer, pressão alta, diabetes, colesterol e outras doenças a mais, eu vou aumentar a taxa de fabricação, o BIP, né? Tá? Vou aumentar o PIB, né? Vou aumentar e vou cobrar mais. E vocês pegaram, jogado para o teto, a gente pode dizer assim, o valor dessa cobrança, dessa taxa de imposto, e começaram a investir em saúde, em educação, em cultura, e algumas coisas legais. Bom, isso é ciência, tá, gente? Não é espiritismo ainda, não. Então, vamos lá. Vamos chegar agora da nossa religião, que é a nossa doutrina esclarecedora. Muitos irmãos que já leram o nosso lar, eu acredito que muitos de vocês, e às vezes tem algumas ideias principais que a gente deixa passar despercebido. No capítulo 9 tem alimentação. Aí na alimentação, não só Lísias, como os ministros, e Lísias comenta para André Luiz que durante um tempo o nosso lar tinha uma alimentação muito próxima daquilo que era da terra. Tá. Aí a gente fica muito preso na alimentação, a gente pensa, não, é carne e tal. Realmente também. Mas tinha os irmãos no nosso lar que queriam e exigiam alimentação da terra. Apesar que a colônia espiritual no nosso lar, a nossa crosta aqui, ela é uma colônia de transição, de preparação, de reencarnação. É uma colônia, a gente pode dizer assim, de amor. Como Lísias fala, né? É uma colônia onde eles são felizes porque tem trabalho de amor em auxílio a nós. Bom, o capítulo 9, ele fala pra gente assim, que esses irmãos, eles falam matemáticos são isso, é uma dose, não vai fazer bem, vai fazer mal, essa aqui tá moderado. E esses irmãos matemáticos começaram a exigir e começaram a entrar em sintonia com os irmãos de baixa vibração do umbral. Isso atrapalhou a harmonia, o umbral ficou fechado uns tempos, sem atender, até que veio irmãos de esferas superiores para nos esclarecer. Tá. Mas lá está bem lá, a gente pode dizer assim, os relatos de Lísias sobre bebidas inebriantes. Bebida inebriantes a gente sabe que é o álcool, que nos torna ébrio. Então o nosso lar teve não só dificuldade com alimentação, como também de algumas bebidas utilizadas. Muito de nós espíritas, palestrantes, muito de nós espíritas, trabalhadores, que fazem uso de álcool inocentemente. Muito cuidado, principalmente com os fluidos do ambiente,
muito cuidado, porque nós, quando fazemos uso de álcool, não estamos sozinhos. A gente convida esses irmãos para tomarem com a gente do plano espiritual, que ainda não conseguiu se libertar desse vício. Nisso a gente pode criar os problemas sérios, obsessivos. A gente vai sentir esse efeito dessa convivência com esse irmão, no tempo passar a ficar nervoso, agitado, impaciente. Por isso algumas casas espíritas até passam dificuldades. Claro que não é o único motivo, tem outros. Nossa vaidade, nosso orgulho atrofia nossos corações. Bom, por isso que a gente aproveita esse momento. É um momento assim que a gente pode dizer assim, muito especial para conversarmos com vocês. Tá? Assim, em relação não só à semana de prevenção, mas os cuidados que devemos ter. Tá? O Evangelho no lar é importante para o fortalecimento do vínculo familiar, para trazer a paz no ambiente. Nisso, nós precisamos entender, e missionários, Ana Creia, que está no Ministério da Regeneração, da Reencarnação, desculpa, no Ministério da Reencarnação, Ana Creia, André Luiz, vê a encarnação dela e vê o planejamento. Então o planejamento fala assim, que ela ia receber 3 filhos, os 3 filhos que tinham sido em vidas passadas iam retornar como filhos, 2 parapléticos e uma com deficiência mental. Isso tudo porque ela não cumpriu com a disciplina, com a orientação, não deu limite para os seus filhos. Então esses voltaram com várias lesões espirituais. E a gente sabe que isso é droga e álcool. Tá? Mas com a bondade divina, ela ia retornar, ela ia dar mais disciplina, dar mais cuidados, e eles, através da nova vestimenta corporal, iam espiar aqueles abusos, não só de álcool, de drogas em vidas passadas. Bom, para ser legítimo, a gente sabe que no livro não está escrito que foi droga e álcool, mas a gente sabe das lesões, como eu falei para vocês do Biobank, desse banco, né, do Reino Unido, diz que tem 400 mil imagens e tem chegado ao seguinte conclusão, que não existe dose de álcool seguras. Ponto. Os especialistas. E a gente sabe dessas lesões cerebrais. E essas crianças estão voltando com lesões cerebrais. Então fica um alerta para nós. Tá bom?